Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria para nós, da família Evangelizar Nossa Missão, em tê-lo conosco todos os dias. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem o Evangelho via web. Que o nosso Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Hoje é sábado, dia 29 de janeiro, estamos na terceira semana do tempo comum. E o evangelho que nós vamos partilhar hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Peçamos então ao Espírito Santo que nos dê clareza, entendimento e sabedoria e também discernimento para ouvir esta palavra, para que esta palavra produza em nós um milagre, produza em nós uma resposta, produza em nós uma maturidade espiritual. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje nós vemos os discípulos numa grande saia justa, numa situação que eu fico imaginando quando leio esta palavra e fico pensando como seria o meu comportamento. Então, diante de uma tarde, já quase noite ali, né? No mar, imagine a ventania, as ondas fortes. Como será que nós ficaríamos? Quando nós vamos caminhar na praia à noite e que tem aquela brisa do mar, né, que é um pouco mais forte já, nós já vemos assim o quanto o mar fica bravo, as ondas agitadas. Imagine numa tempestade, imagine o cenário. Para os discípulos era um filme de terror, né? E eu acredito que para mim também não seria diferente. Então hoje nós vemos uma barca que ela é interpretada na leitura ao pé da letra aí como a nossa igreja, né? Como aquilo que nós passamos de tribulações quando nós estamos na igreja, na nossa vida, o que a gente passa de tribulação. E a gente se sente como? Amedrontado, exatamente com esse medo que os discípulos ficaram hoje. Então, amados, muitas vezes, para chegarmos até o Cristo, precisamos ir para o outro lado da margem. Não é fácil caminhar até lá. Esse chamado que Deus nos faz todos os dias através da sua palavra. Então, não é fácil nós passarmos pelas nossas tribulações, não é fácil passarmos pelos nossos problemas, pelas nossas aflições, por doenças, desemprego, né, contas para pagar e toda a nossa incapacidade de fazer muitas vezes isso, até pela situação difícil que nós todos estamos passando em função dessa pandemia, né? É uma realidade muito difícil, mas o Senhor nos chama, nos convida a ir para o outro lado da margem. Mas, para passar para o outro lado, para ter coragem, ter fé, nós precisamos estar com Jesus junto de nós, para enfrentar seja qualquer situação. Os discípulos com toda certeza também não sabiam
o que ia acontecer. Mas eles despedem a multidão e Jesus diz, né? Ordena, vamos para outra margem. Não perguntou se eles queriam ir ou não, mas a diferença, amados, é que Jesus estava junto com eles. Eles entraram na margem, eles entraram na barca, exatamente isso que diz a palavra. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo na barca. Então eles não estavam sozinhos. Então nós não podemos ir a lugar nenhum sozinhos. Nós não podemos enfrentar nenhuma situação sozinhos. Vocês veem, os discípulos não são diferentes de nós. Talvez a gente enxergue os discípulos como quase santos, né? Que oram muito, que andam com Jesus. Não, eles são muito parecidos conosco. Oram, creem, mas têm medo também diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande tribulação. Então nós temos que ter o quê? Fidelidade ao Senhor, não sair de perto do Senhor. Nós vemos que na leitura, ela nos fala que Jesus dormia enquanto os discípulos estavam desesperados e com muito medo. Amados, por que Jesus dormia? Porque Jesus tem confiança plena no Pai, que o Pai cuidará de tudo. Isso é uma paz até, né? De uma fé, de uma certeza de que nada acontecerá com ele. E é exatamente essa certeza que também nós precisamos ter. Que diante dos desafios da nossa vida, nós vamos vendo que às vezes nós somos frágeis, que Jesus não está com você. Parece que você está sozinho, mas Jesus não está dormindo. Jesus e o nosso Deus estão sempre conosco. Então, talvez até venha na nossa cabeça, né? Onde Jesus estava quando eu estava passando por tudo isso. Então, Jesus estava com você, para que nada de ruim te acontecesse. A palavra de Deus nos fala, né? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Deus não tem medo da mesma coisa que nós temos medo. Por isso, para Ele é tranquilo. Aquilo que para nós é tão grandioso, para Deus é tão pequeno, meus amados. É um desafio para nós, né? Mas nós precisamos nos assemelhar, confiar, ter essa paz que Jesus tem, essa serenidade que Jesus tem. Então, diante do perigo, diante do desespero que é essa tempestade, dos problemas, o Evangelho hoje vem nos ensinar que nós precisamos confiar no nosso Deus, confiar naquele que até o vento e o mar obedecem. A fé, amados, ela é capaz de vencer o nosso medo, mas nós precisamos confiar que Deus nos dá a missão, que Deus nos permite viver um problema, mas que Ele também nos dá a resolução daquele problema, que Ele caminha conosco para resolver. Convidar você neste momento é orar, crer no Senhor Jesus, para pedir a Ele neste momento: Senhor, não nos deixe sozinho em nenhuma travessia. Tome o controle do barco, tome o controle da minha vida e me ajuda a chegar do outro lado, passando pelas tribulações, pelos problemas, mas na certeza de que o Senhor estará comigo nos meus problemas, nas minhas dificuldades. Que não me falte fé, que eu consiga enxergar o outro lado, Senhor, na certeza de que o Senhor estará comigo, de que o Senhor não me deixará, de que o Senhor caminha ao meu lado, de que o Senhor coloca a tua mão para acalmar tudo, para silenciar tudo e trazer calmaria na minha vida, Senhor, diante desse problema que eu estou vivendo. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que eu não estou sozinho e que a tua mão me acalmará e que a tua mão me levantará. Que assim seja. Amém. Deus te abençoe. Santo sábado. A paz.